O Jornal da Guará de hoje vai mostrar exemplos de como a letargia do poder público e a inépcia das privatizações pode contribuir negativamente para o bom funcionamento da cidade. Exemplos não faltam. No primeiro deles, Ana Tereza Viegas mostra como uma obra transformou uma das avenidas com melhor fluência de trânsito em uma colcha de remendos. E as obras não acabaram ainda. Esses buracos aqui, tá? Esses buracos. A maior parte é a buraqueira que tem. A irregularidade fica todinho isso aí. O relato é de quem passa todos os dias pela Avenida dos Africanos, via principal, onde está a entrada de vários bairros e que possui sérios problemas de infraestrutura. Quem tem loja em alguns trechos da via reclama. Com o período chuvoso, a oficina desse mecânico alaga e, o que é pior, com água de esgoto. Os clientes chegam chovendo, né? Justamente chovendo, reclamando do fedor, a água não tem pra onde escorrer, entendeu? Os bueiros é tudo entupido, a gente liga para a CAEMA, a CAEMA fica jogando para a prefeitura, a gente liga para a prefeitura, aí fica jogando para a CAEMA e assim, e nada feito, entendeu? O problema já foi relatado à CAEMA, mas nessa área o sistema de esgotamento pertence à prefeitura. A área denominada Polo Coroadinho, que compreende aqui Salina do Sacavém, Coroadinho, Pica-Pau Amarelo, Primavera e tantos outros, eles têm um sistema de esgotamento sanitário que foi implantado pela prefeitura, né, um dinheiro do governo federal que foi implantado pela prefeitura. Esse sistema está sendo recebido pela CAEMA, mas ainda está sendo operado pela prefeitura. E esse sistema tem muito problema até pela má operação dele. Nós vamos estar recebendo esses investimentos que nós estamos fazendo na Africanos, que vai fazer a interceptação dos esgotos que hoje lança no Rio das Bicas, que lança no Canal da Areinha. E isso vai possibilitar também nós fazermos a interceptação, receber os esgotos desse Polo Coroadinho, que tem 4 elevatórias, que esses esgotos serão, ao invés de estar jogando no Rio das Bicas, eles serão levados para a estação de tratamento do Bacanga, da forma correta, como deve ser. E sobre as outras obras na via que pertencem às melhorias que estão sendo feitas no sistema Bacanga, a companhia afirma que já estão em fase de conclusão. A parte do emissário que envolveu a abertura da avenida para a implantação dos tubos lá na profundidade de 4 metros, 3 metros, 4 metros, isso está praticamente concluído. Ou seja, o que está faltando ali são 3 elevatórias que ficam uma próximo da entrada do Parque Timbira, uma mais aqui, né, próximo do bairro de Fátima, na entrada do bairro de Fátima, e uma ao lado, ou bem próximo do Canal da Areinha. Então são 3 elevatórias que fazem com que faz o sistema de propulsão, o sistema de bombeamento desse esgoto para a estação de tratamento do Bacanga. Neste outro exemplo que Bianca Nogueira vai nos trazer, é a área nobre que padece com a ausência dos poderes públicos em controlar um problema antigo, o excesso de barulho. Foi o barulho na região da Ponta da Areia, na capital, que motivou a ação do Ministério Público. E a Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou a sentença contra o governo do estado e o município de São Luís. O estado do Maranhão e o município de São Luís não podem mais licenciar nesta região da Ponta da Areia, que envolve ali também Península, nenhuma desses locais pode licenciar bares ou locais para festas sem isolamento acústico. É necessário fazer o isolamento acústico. E nem pode renovar eventuais licenças já existentes sem que os bares, sem que os locais festivos se adequem à resolução do CONAMA e façam o seu isolamento acústico. É que existe um limite na emissão de ruídos. Se ultrapassado, já é considerado um tipo de poluição. Neste caso, a sonora. E para não incomodar mais, os estabelecimentos devem passar por alterações, chamadas de isolamento acústico. Esses estabelecimentos vão ter um tempo para se adequarem. Quem já está com alvará vai continuar com ele até o momento da renovação. E já vai se preparando, já vai providenciando o isolamento acústico, para quando for tentar renovar com o Estado e município, que já receberam a intimação da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, eles já não farão mais o licenciamento ou a renovação sem o isolamento.
Os proprietários têm 6 meses para fazer o isolamento acústico após a notificação das equipes das secretarias de Meio Ambiente do Estado e do município. Nós procuramos tanto o governo do Maranhão quanto a Prefeitura de São Luís para que eles se posicionassem com a decisão do Ministério Público. Mas até o fechamento desta edição não houve retorno. No terceiro exemplo, e para encerrarmos essa série de situações ruins, vamos ver como a privatização não ajudou nada aos usuários do transporte. Desde que os terminais de integração passaram a ser administrados pelos consórcios, muita coisa piorou. E isso quem nos mostra é o repórter Jairo Martins. No terminal da Coama, os buracos estão por toda a parte. Quando chove, as poças d'água que se formam são verdadeiras armadilhas para os ônibus e também para os usuários, que a qualquer momento podem ser surpreendidos por um banho de lama ou mesmo de chuva, já que as calhas do teto também estão todas danificadas. No terminal da Praia Grande, logo na entrada, os problemas podem ser constatados. Buracos enormes que dificultam a entrada dos ônibus e que já tomaram conta do que era uma faixa de pedestre. Uma situação de descaso público, né? A gente tem um prefeito, mas parece que não existe. Na parte de dentro do terminal, mais problemas. Aqui no terminal da Praia Grande, a plataforma de número 3 foi interditada para que fossem feitos reparos no teto, que está com a estrutura de concreto comprometida. Mas passados aproximadamente 2 meses, até mesmo a estrutura que foi usada para fazer a interdição já não existe mais por aqui. No entanto, a gente não viu nenhuma obra sendo feita para resolver o problema. Desde 2016, os 5 terminais de integração de São Luís começaram a ser administrados pelos consórcios vencedores da licitação do transporte coletivo em São Luís. Mas diante de tantos problemas que se agravam, a Câmara Municipal de São Luís tem cobrado que a Prefeitura retome as responsabilidades dos terminais. Entregou tudo de mão beijada para o empresário, que não tem, vamos dizer assim, a obrigação de cuidar o que é do patrimônio público, porque não foi dinheiro de empresário aí. O dinheiro foi do contribuinte, do cidadão. O presidente do SET reconhece os problemas existentes e deve definir como essas dificuldades serão enfrentadas. O que eu tenho conhecimento é que haverá uma assembleia em breve, lá no sindicato, onde os representantes dos consórcios vão conversar com o presidente do SET sobre esse questionamento que há atualmente na população. Procurados, os consórcios que administram os terminais citados na reportagem não se manifestaram. Ainda nesta edição, a audiência discute os problemas da mobilidade urbana na Grande São Luís e o que explica o desinteresse dos jovens em tirar a primeira habilitação. Você vai ver a seguir. A operação do Ministério Público realiza ação de busca e apreensão em Secretaria de Passo do Lumiar. Agora são 6h40. O Grupo de Atuação e Combate a Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão realizou ações de busca e apreensão que tiveram como alvo a primeira-dama e secretária de Planejamento de Passo do Lumiar, Núbia Dutra. As irregularidades teriam acontecido na época em que Núbia era secretária de Administração e Finanças do município. Os carros da Polícia Civil e Ministério Público seguiram cedo para os endereços autorizados pela Justiça para busca e apreensão. Entre eles, a residência de Domingos Dutra e Núbia Feitosa, respectivamente, prefeito e primeira-dama de Passo do Lumiar. Núbia, além de primeira-dama, é secretária de Planejamento do município. Ela está no centro da razão para que a operação acontecesse. De acordo com a promotora titular da comarca de Passo do Lumiar, as investigações da operação desta terça-feira começaram a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria do Ministério Público em janeiro do ano passado. Ela resolveu acolher a denúncia e as investigações foram apontando possíveis irregularidades. Bom, essa representação ela versava sobre a contratação de terceirizados por uma empresa cujo nome de fantasia é Liberty, né? Essa empresa teria terceirizado mão de obra ao município.
Então nós instauramos um inquérito civil para apurar como se deu a contratação dessa empresa, o processo licitatório e o vínculo que os terceirizados tinham com essa empresa. E, na verdade, o que se descobriu no curso da investigação é que esses terceirizados não tinham vínculo com a empresa Liberty, mas eram pessoas indicadas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. O inquérito apurou que o município de Paço do Lumiar cometeu irregularidades na contratação de diversos serviços, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. A empresa contratada foi a Araújo e Matos Serviços e Comércio Limitada, cujo nome fantasia é Liberty Serviços e Comércio. A irregularidade aconteceu através de adesão à ata de registro de preços. Segundo as investigações, os terceirizados não possuíam vínculo com a Liberty Serviços e Comércio, mas sim com a então secretária municipal de Administração e Finanças, Núbia Feitosa. Na verdade, um dos alvos hoje da operação foi a residência, que era apontada como da secretária Núbia, na Avenida 14 do Maiobão. Lá foram apreendidos alguns documentos que ainda serão analisados. A operação aconteceu simultaneamente nas cidades de Paço do Lumiar e São Luís, em 5 endereços. Entre eles, a sede da Liberty em São Luís e a casa de Domingos Dutra e Núbia Feitosa. No momento em que as equipes chegaram à casa do prefeito Domingos Dutra e da primeira-dama Núbia Feitosa, não foram recebidos por ninguém. Para ter acesso ao domicílio, foi preciso fazer a invasão. E por lá foram apreendidos tanto documentos como equipamentos eletrônicos. A entrada na residência foi forçada. Assim como em outros locais, foram apreendidos diversos documentos, computadores, telefones celulares e outras mídias eletrônicas. O fato do prédio onde a Liberty tem registro como sede estar desocupado chama a atenção. Mas esse não é o foco do Ministério Público, pelo menos a princípio. No caso, a nossa operação era para cumprimento apenas de busca e apreensão. Mesmo a gente não tendo localizado, identificado pessoas em alguns endereços, como foi o caso da empresa sediada lá em São Luís e também da residência da senhora Núbia Dutra, nós fizemos a operação da mesma forma. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Paço do Lumiar não havia se manifestado sobre a operação do GAECO no município. Só neste ano, o Ministério Público já denunciou 3 vezes os gestores de Paço do Lumiar, incluindo o prefeito Domingos Dutra, pelos crimes de improbidade administrativa e por desvio de função de servidores públicos, fornecimento inadequado de alimentação enteral e por assinatura de contratos ilegais. Veja agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, realizaram no início da tarde de hoje protesto contra os cortes anunciados pelo governo federal à instituição. Na ocasião, com faixas e cartazes, os estudantes interditaram os 2 lados da Avenida Beira-Mar, na Praia Grande, região central de São Luís. A polícia foi chamada para o local, as vias foram liberadas e o movimento foi finalizado. Em nota divulgada na última segunda-feira, o IFMA confirmou o corte de 38% em seu orçamento para atividades de manutenção da instituição. Na Central do Estudante, as filas só aumentam todos os dias. O problema se justifica pela lentidão e por erros na emissão de dados no sistema que foi mudado no ano passado. Além disso, cerca de 40% das escolas municipais não conseguiram enviar os dados cadastrais dos seus alunos, o que tem aumentado os transtornos. Os cartões estudantis têm validade de 1 ano, sempre com bloqueio automático para o mês de março de cada período. Mas, com um problema no sistema, os alunos podem continuar usando o cartão do ano passado, até que a situação se regularize. Sobre a situação dos cortes nas universidades federais e institutos federais, o ministro da Educação negou que tenha havido cortes na verba nas universidades federais. Segundo ele, o que houve foi um contingenciamento. Ele disse no Senado Federal e no Brasil que, se a economia tiver um crescimento com a aprovação da nova Previdência, este contingenciamento de 30% será suspenso. A Universidade Federal do Maranhão divulgou no final de semana uma nota de repúdio
para os cortes que deve tirar da instituição mais de 700 milhões de reais. A Defensoria Pública da União vai manter uma equipe realizando a orientação para os estrangeiros, especialmente os venezuelanos, que estão desembarcando aqui em São Luís, fugindo da situação de calamidade no país vizinho. A repórter Ana Tereza Viegas tem as informações. Olá a todos, o grupo com 31 venezuelanos que chegou no início da semana passada foi alojado de forma provisória aqui nessa casa-abrigo na Coab, onde recebem alimentação das secretarias ligadas ao município e também ao estado. Bom, hoje estiveram aqui representantes da Defensoria Pública da União para fazer uma triagem e tentar conseguir documentos para a regularização desse grupo. A partir da triagem, a Defensoria Pública da União percebeu que tem duas principais demandas, dois principais problemas. Um é conseguir uma autorização provisória, que é como se fosse uma carteira de identidade provisória do estrangeiro que está no Brasil. É um documento importante porque dá, ainda que provisoriamente, um documento civil, um documento regular, e os que já têm esse documento, a Defensoria Pública da União irá acompanhar os procedimentos que correm em Brasília, no órgão respectivo, para a regularização da situação de refugiado. É um procedimento que demora um pouco, mas é um procedimento importante porque vai torná-los regular nessa condição. Segundo informações, esse grupo que chegou ao Brasil teria saído da Venezuela há mais de 3 anos. A Venezuela que passa por uma crise política e econômica gravíssima. Bom, antes de chegar à capital maranhense, o grupo também já teria tido passagem pelos estados de Roraima, Pará e Amazonas. Ainda segundo a Defensoria Pública, até o final desta semana, mais 2 famílias venezuelanas devem chegar a São Luís. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Jornal da Guará. Bem, hoje é terça-feira, é dia dos nossos telespectadores ficarem atentos para as dicas que vão ajudar você a lidar melhor com questões e dúvidas do direito do consumidor e também do trabalho. O especialista Smith Júnior é quem nos esclarece essas questões. Vamos saber quais dúvidas são essas no Toque Jurídico, que começa agora. Jornal da Guará de volta com o quadro Toque Jurídico, recebendo o Dr. Smith Júnior, advogado. Dr. Smith, mais uma vez uma boa noite, prazer tê-lo aqui conosco para a gente esclarecer dúvidas do direito aos nossos telespectadores. Boa noite, Hugo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite, telespectadores. Vamos ver o que eu posso ajudar hoje, né? Pois é. Vamos lá. A primeira pergunta é: um empregado pode ser demitido por justa causa pelo mesmo motivo de uma advertência ou suspensão anterior? É uma dúvida corriqueira e difícil de ser interpretada, acredito. Dr. Smith. Com certeza é uma dúvida que todas as empresas têm. Na verdade, todas, não posso generalizar, mas 90% eu posso te afirmar isso. Bem, o empregador, ele tem em mente que o empregado, vamos tratar numa ideia de que o empregado falta ao trabalho. O empregado faltou ao trabalho e no dia seguinte não trouxe o atestado abonando essa falta. O que o empregador faz via de regra? Adverte esse empregado. Certo. Está no poder dele. Fez certo. Bem, daqui a 2 semanas o empregado falta novamente e não traz o atestado de abono, de falta. O que é que o empregador faz? Aplica uma suspensão pelo mesmo motivo que deu a advertência. Ele acha que está certo, ele está errado. Aí passa-se um mês, o empregado chega, falta novamente e não me traz esse atestado. Aí o empregador pensa, agora é a justa causa. Está tudo errado. Está errado pelo seguinte, o direito do trabalho, ele tem, por analogia, um princípio do direito penal, do non bis in idem. Ou seja, você não pode punir alguém pelo mesmo fato 2 vezes. Então prestem atenção, você já puniu o seu empregado com uma advertência pela falta. Aí você pune ele de novo com uma suspensão pela falta. Na 3ª vez, você vai colocar ele por justa causa. Se você fizer isso e o empregado entrar na Justiça do Trabalho, ele vai simplesmente reverter essa justa causa porque você puniu ele mais de uma vez. Então prestem atenção. Se o empregado falta, qual foi o motivo da falta? Ele estava praticando jogos de azar, que tem motivos na CLT para justa causa, artigo 482, tem N motivos. Esse empregado pode ser demitido por justa causa na primeira oportunidade. É lógico que o empregador deve ter uma prova robusta
daquilo que vai aplicar. Mas isso aí, eu estou dando aqui linhas gerais para vocês, né? Certo. Isso necessitaria de uma análise de um advogado, certo? Para poder orientar melhor o empregador. E serve também para que o empregado tenha mais cuidado e zelo no trato com o seu emprego. Dr. Smith, nós temos uma segunda pergunta também nessa mesma linha. Olha só, vamos à pergunta. Quando um empregado é demitido, preenchendo os requisitos necessários, este começa a receber o benefício do seguro-desemprego. A pergunta é, se este empregado assume um novo emprego, ele, lógico, deve abrir mão de tal benefício. Porém, sabe-se que muitos ficam a receber o seguro-desemprego juntamente com este novo salário. Isso se configura crime? Lógico. Estelionato, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. O que acontece? É o famoso jeitinho brasileiro. Isso tem que acabar, pessoal. Não adianta você achar que vai estar ajudando a um empregado ou o empregado achar que está ajudando o empregador. O que acontece? O empregado sai de uma empresa, recebeu as verbas rescisórias, deu entrada no seguro-desemprego, está recebendo ali de 3 a 4 cotas, 5 se for o caso, e ele resolve se empregar. Aí ele chega para o novo patrão e diz, não assina minha carteira agora porque eu estou recebendo seguro-desemprego. O patrão pensa a princípio, que bom, eu não vou assinar a carteira dele por 3 ou 5 meses, eu não vou recolher FGTS, entendeu? Nenhuma obrigação. E ele está achando que está no lucro. Não. Eu tenho vários casos ao longo da nossa atuação jurídica em que, quando isso chega aos ouvidos do Ministério Público do Trabalho, é instaurado o procedimento administrativo, depois isso vira uma ação penal, demora, porque o Estado, no caso a União, ele é um pouco lenta, mas vem uma cobrança. E a cobrança vem não só ao empregado, vem ao empregador se ele pactuar. Porque às vezes o empregado pede para não assinar carteira e a empresa não sabe, ela já está incorrendo em erro. Porque se eu vou contratar um empregado, eu tenho que pedir a carteira dele e assinar, essa é a regra. Certo? De imediato, não de existe imediato. Aquele estado probatório, aquele período? Não. Você vai contratar um empregado por período de experiência? Assine a carteira dele por período de experiência 45 mais 45 ou 90 dias, é o contrato de trabalho temporário, isso pode ser feito perfeitamente. Então, se você receber seguro-desemprego e receber salário, você incorre em crime, é estelionato, e via de regra a União vai promover uma ação penal para configurar o fato e também ser ressarcida do valor que foi pago indevidamente. Dr. Smith Júnior, nosso advogado aqui no Toque Jurídico, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço, Hugo, mais uma vez. Boa noite a todos. A seguir, o debate sobre mobilidade urbana na Grande São Luís e o que justifica o desinteresse dos jovens em tirar a habilitação. Depois do intervalo a gente explica isso. Agora são 6h57. Que a mobilidade urbana é um problema na Grande Ilha, isso não é surpresa para ninguém. Com o transporte feito exclusivamente com ônibus de transporte coletivo e carros, não são incomuns os famosos congestionamentos. Com poucas ciclovias, sem metrô ou mesmo o tão falado VLT, discutir a mobilidade e encontrar alternativas para tentar solucionar essas situações tem sido o caminho. Uma audiência na Assembleia Legislativa voltou a colocar o assunto em pauta. A falta de mobilidade é um problema que há anos vem sendo discutido em São Luís. Avenidas mal planejadas, falta de eficiência e acessibilidade no transporte coletivo e, acima de tudo, falta de estrutura para garantir o simples direito de ir e vir de ciclistas e pedestres com segurança. Dificuldades que a Maria, que é cadeirante e usuária do transporte coletivo, conhece bem e levou a sua experiência para compartilhar em uma audiência pública que discutiu mobilidade na Assembleia Legislativa. Essa semana mesmo, sábado, eu estava na parada do Socorrão, 7 horas da manhã, eu fui pegar o ônibus 8 horas, passaram 4 ônibus com elevador. Um elevador não funcionava, o outro não tinha chave. Gente, como é que um ônibus acessível com a chave sai da garagem sem a chave? A audiência também contou com a participação de integrantes
da Coletiva Pedal das Minas SLZ. Do ponto de vista formal, a mobilidade urbana em São Luís ela ultrapassa sérios entraves, porque ela, do plano formal, ela não se adapta, ela não se adequa a quem ela deve ter por garantia, que é prioridade aos pedestres e ciclistas e ao transporte coletivo. Então não há diálogo. Os assuntos discutidos na audiência devem ser tratados pelos deputados posteriormente com membros do Executivo Estadual e dos municípios que compõem a região metropolitana de São Luís, a fim de que sejam estabelecidas políticas públicas de mobilidade. Para garantir uma cidade com maior mobilidade, que respeite o meio ambiente, que garanta a acessibilidade das pessoas com deficiência e possamos garantir o direito de ir e vir do cidadão maranhense, do cidadão ludovicense, que é um direito garantido pela Constituição. O trânsito caótico talvez ajude a explicar outra situação. Não tem muito tempo e todo jovem, quando passava no vestibular, que hoje nem é mais vestibular, é Enem, costumava pedir e algumas vezes até ganhar um carro da família para poder ir à faculdade. Um veículo como meio de transporte facilitava um bocado a vida do jovem, não só para o estudo, mas também para o trabalho e, por que não dizer, para as baladas também. Bem, nem tudo são flores, só que agora o sentimento é outro. Os jovens estão deixando de lado essa vontade de ter um carro assim que completam a maioridade. Tem um pouco de desprendimento, sim, mas outras questões pesam nessa decisão. Visto por muito tempo como passaporte para a vida adulta, a Carteira Nacional de Habilitação não está mais entre as prioridades dos jovens. Em agosto de 2018, apenas 27% dos homens e mulheres com até 25 anos tinham o documento no Brasil. No Maranhão, o índice não tem sido diferente. Nos últimos 3 anos, houve uma redução de 60% na emissão da CNH de jovens. Os dados são do Departamento de Trânsito do Estado. De 2015 para cá, realmente houve uma redução, né, de uma média de quase 60% do processo de primeira habilitação. Entre esse processo de primeira habilitação, nós sabemos que a maior faixa etária de procura para tirar essa primeira habilitação é entre 18 e 25 anos. Realmente houve uma redução. Em 2015, por exemplo, era 64 mil carteiras de primeira habilitação. A Federação Nacional das Autoescolas e o Centro de Formação de Condutores também já fez essa constatação. O número de jovens entre 18 e 25 anos interessados na primeira habilitação era de 64.399 em 2014. Em 2015, 84.240. Em 2016, o número caiu para 39.553 e de lá para cá está cada vez menor, com 33.193 interessados em 2017, 32.406 em 2018 e 8.748 até abril de 2019. Para tirar a primeira habilitação, o valor varia em cada estado, mas chega em torno de R$ 2.000 e o candidato tem até 1 ano para completar todo o processo. A taxa do Detran para uma categoria é de R$ 174,66, com mais R$ 136,24 de 2 exames médicos obrigatórios. Para 2 categorias, o valor é de R$ 228,84, mais as taxas dos exames. Ainda tem os valores das aulas teóricas e práticas pagos para autoescolas. O fator econômico tem sido apontado como um dos motivos para tantas desistências. Eu vejo o fator econômico hoje que o país passa, né? E de 2016 a gente sabe que isso veio aumentando. E os jovens, eles perderam mais o interesse. Mas algumas medidas já têm sido estudadas para tentar reverter esse quadro de desinteresse pela primeira habilitação. Na verdade, o Denatran já está trabalhando isso, inclusive no processo de primeira habilitação, que hoje é só 1 ano, e já existe uma possibilidade desse prazo se estender. A seguir, na corrida para eleições do ano que vem, tribunais regionais começam a realizar treinamentos para a filiação partidária. Entenda a importância disso após o intervalo. Nós voltamos já, agora são 7h07. Fique com a Tábua de Amarés para amanhã.
A apresentação da maré no gráfico mostra a primeira baixa-mar às 2h55 da manhã, com 0,6 metros. Na sequência, a pré-mar, às 8h53, com 6,1 metros. Às 3h24 da tarde, a baixa-mar, com 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar, às 9h27, com 5,6 metros. Jornal da Guará de volta. Ano que vem já tem eleição de novo. E o Maranhão está realizando testes que têm como objetivo avaliar o funcionamento de sistemas eleitorais. Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia. Além dos estados do Nordeste, se reuniram no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão representantes do TRE de Tocantins e servidores do Tribunal Superior Eleitoral para o teste em campo do sistema de filiação partidária. Quanto à importância do sistema que está sendo testado e que foi elaborado, inclusive, com a participação do Tribunal do Maranhão, é de que esse sistema de filiação partidária na eleição de 2020 esteja perfeito, sem nenhuma possibilidade de erro, para que tudo corra bem e rimando na eleição do ano que vem. O sistema é uma versão mais atualizada do Filia Web, que agora se chama apenas Filia, uma plataforma mais acessível e simplificada que permite ao cidadão conhecer sobre os candidatos. É um sistema de filiação partidária que vem assim implementar muitas melhorias e facilitar a vida do usuário de partido e dos filiados a partidos políticos. São os partidos que devem alimentar o sistema depois que for finalizada a filiação partidária. O Tribunal Superior Eleitoral vai validar os dados e abrir a consulta na internet. É mais uma iniciativa da Justiça Eleitoral para tornar mais eficiente, mais transparente todo esse sistema de filiação partidária em nosso país e, evidentemente, mais segura realmente e garantida a todos aqueles que participam, que se filiam e que fazem política em nosso país. Os testes do Filia acontecem ao mesmo tempo nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul até esta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro assinou em cerimônia em Brasília o novo decreto que regulamenta posse, porte e comercialização de armas e munições para caçadores, atiradores e colecionadores. Eles poderão, por exemplo, circular com armas com munição e praças das Forças Armadas com mais de 10 anos. Vão ter direito ao porte de armas. Lembrando que em janeiro o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a posse de armas de fogo no país. Com a medida, os critérios para registro e posse de armas ficam mais objetivos. E na prática, qualquer cidadão de 25 anos ou mais, sem antecedentes criminais e com emprego e residência fixa, poderá ter em sua posse até 4 armas de fogo. No Portal Guará tem outras informações, é só acessar. Encerramos aqui a nossa edição de hoje do JG, fica agora com os analistas. Amanhã voltaremos às 6h30. Uma boa noite e até lá. TV Guará, o seu canal com Maranhão.